Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Félix, eu sou médica, cardiologista e nutróloga e mais recentemente eu tenho feito uma série de lives abordando temas de relevância para a saúde. Hoje eu resolvi conversar com o Dr. Gustavo Pereira, que é gastroenterologista e especialista em doenças do fígado, sobre gordura no fígado. Nós estamos na terceira tentativa de começar essa live, mas agora vai. Tivemos alguns problemas técnicos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Pronto! Agora sim. Isso, agora sim. Bom, problemas técnicos resolvidos. Bom, Gustavo, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado fazer essa live, que eu acho que vai ser muito legal. A gente vai trazer informação de qualidade para quem está assistindo a gente. Eu queria fazer uma breve introdução e dizer por que eu escolhi falar sobre esse assunto, né? Eu sou cardiologista e nutróloga, para quem ainda não me conhece, e na minha prática diária, tanto em relação à nutrologia quanto em relação à cardiologia, é muito frequente eu atender pacientes que têm gordura no fígado, tá? É muito frequente. E o que eu percebo é o seguinte, nem sempre é dada a devida importância para essa alteração na saúde. Então, eu escuto com muita frequência frases do tipo, olha, doutora Natália, meus exames vieram ótimos, está tudo normal, meu eco deu bom, meu teste ergométrico está excelente, só na ultrassonografia que deu uma gordura no fígado, mas isso não é nada demais, né? E aí, para isso, eu hoje queria a sua ajuda para a gente explicar para as pessoas que não é bem assim, né? Bom, o Dr. Gustavo, ele é meu colega de trabalho, é alguém por quem eu tenho grande admiração. Ele é gastroenterologista. Atualmente, ele também coordena o serviço de doenças do fígado, de hepatologia, do Hospital das Américas da Barra. E será que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua formação acadêmica e por que você escolheu, dentro da gastroenterologia, que já é uma especialidade tão legal, tão bonita, cuidar de uma forma mais profunda das doenças do fígado? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a você por esse convite, né, essa proposta de me tirar da minha zona de conforto, me fazer me expor aqui nos meios digitais, que foi um desafio, mas está sendo um desafio muito legal. Que bom. A minha formação, ela começa, eu faço a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e ao terminar a graduação eu presto o concurso de residência médica para gastroenterologia, vou para a UERJ, né, e faço os 3 anos de residência em gastroenterologia na UERJ. E aí eu acho que houve uma combinação de fatores, porque logo ao terminar a minha residência na UERJ, eu fui aprovado como médico para um concurso para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Isso a gente está falando de 2002. E era um momento em que o hospital vivia uma enorme pujança de trabalho, tinha um programa de transplante de fígado muito ativo. E dentro das áreas da gastroenterologia, eu que já tinha um interesse pelas doenças do fígado, talvez pelo caráter sistêmico delas, acabei terminando de me apaixonar ali logo no início da minha vida profissional e depois trilhei meu caminho por aí, né? Fiz o mestrado e o doutorado também no fígado. Sabe, foi uma decisão que Perfeito, Gustavo. E me conta aqui, afinal, o que de fato leva ao acúmulo de gordura no fígado? Isso aí é algo que a gente pode chamar de uma doença mesmo? Me explica um pouquinho para quem está assistindo um pouco mais sobre o que causa esse acúmulo de gordura e em qual momento que o paciente, quem tem esse problema, deve se preocupar. Então, Natália, a gordura no fígado, ela normalmente ela é consequência da síndrome metabólica, ou seja, é uma doença que coexiste e é mais frequente em pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, resistência insulínica ou diabetes mellitus, ou naqueles indivíduos que têm dislipidemia, e também é mais frequente nos indivíduos que são hipertensos, né? Há outras condições de saúde que também se associam à gordura no fígado, como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, o uso de alguns medicamentos, mas, via de regra, a gente pode entender a gordura no fígado, ou esteatose,
como a manifestação hepática da síndrome plurimetabólica, né? E ela tem duas questões que eu acho que são da mais alta relevância, né? A primeira delas é que ela, de por si, é uma doença que pode, com o passar dos anos, levar, em casos mais avançados, até a cirrose, ao câncer de fígado, e a necessidade de transplante hepático. E há também um aspecto que é o que os indivíduos que têm síndrome metabólica e esteatose hepática, e gordura no fígado, ele tem maior frequência de outras complicações, como doença arterial coronariana, como doença aterosclerótica das carótidas, né, como doença renal. Então, ela é uma doença e um marcador de pior evolução para aqueles que têm doenças muito comuns no nosso dia a dia, né, como hipertensão, obesidade, diabetes. Então, só para a gente explicar aqui para as pessoas, deve acender um alerta quem tem colesterol alto, pessoas que têm história familiar de diabetes ou que no exame eventual apresentaram elevação do açúcar, ou seja, elevação da glicose, ou pessoas que percebem que estão acima do peso, né? Principalmente quando tem o sobrepeso ou a obesidade, né? Em princípio, esses seriam os fatores, assim, que deveriam levar as pessoas a acender um alerta sobre a possibilidade de ter gordura no fígado e fazer essa pesquisa aí nos exames de rotina, certo? Exatamente. Essa é a população a qual as principais recomendações internacionais hoje recomendam que sejam rastreados, bem como os parentes de primeiro grau daquelas pessoas que têm esteatose. Se você tem um irmão com esteatose, você deve ser investigado para esteatose também, porque eventualmente a esteatose, a gordura no fígado, ela precede essas outras alterações, né, como sobrepeso, obesidade. Perfeito. Sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui? Fora dos ambientes médicos, né? Mais nos ambientes de pessoas leigas, e aí eu posso citar familiares, amigos, eu percebo que muita gente associa cirrose, que é um grau, seria uma doença muito grave do fígado, apenas ao consumo de bebida alcoólica. Mas não, existem inúmeras outras doenças que podem levar a cirrose e a gordura no fígado é uma delas, não é verdade? Sim, é absoluta verdade, né? Quer dizer, esse é um termo que durante anos ou décadas ficou muito associado ao consumo nocivo de bebida alcoólica. Mais recentemente, ela ficou muito associada à infecção crônica pelo vírus da hepatite C, mas principalmente no mundo ocidental, a gordura no fígado está se tornando a principal causa de cirrose e a principal indicação para transplante de fígado no mundo ocidental. Então, é uma causa importante de doença crônica do fígado. Diria que, em termos de epidemiologia, é hoje, já no Brasil, a mais importante. Ou seja, então, pessoal, quem está assistindo, bebida alcoólica causa cirrose, sim, mas a presença de gordura no fígado não é uma coisa inócua. E, como o Gustavo falou, é uma causa muito importante do desenvolvimento de cirrose, né? E talvez aí, hoje, sendo a principal causa a nível mundial, né, Gustavo? Com essa pandemia de obesidade que a gente tem, né? Exatamente. Bom, e a gente associou muito a questão do excesso de peso, né, como manifestação da síndrome metabólica, que é normalmente associada a pessoas que têm obesidade. Mas quem é magro também pode ter gordura no fígado? Isso é uma coisa usual também? É infrequente, mas não é de todo impossível, né? Tem até um termo em inglês para isso, né, que é eles chamam de lean NASH, né? É o magro com NASH, com gordura no fígado, né? Esses indivíduos, quando comparados aos obesos, eles têm um perfil metabólico muito semelhante. Então, na verdade, eles são metabolicamente tão doentes quanto os obesos. E às vezes a gente encontra isso na prática. Pessoas que são magras, fazem atividade física, mas que têm um histórico familiar de diabetes ou de hipertensão. E quando você vai fazer uma análise mais pormenorizada, você acaba por descobrir que eles têm esteatose, já têm resistência insulínica. Então, esteatose não é exclusiva de indivíduos obesos. Ela Mas, também pode ser presente em indivíduos magros. mas seria uma situação de exceção, pelo que eu estou entendendo, né? Não é o mais frequente. Sim. Perfeito. Não, não. E assim, uma grande dificuldade no meu dia a dia, talvez no seu também, é porque muitas das doenças cardiovasculares, né, das doenças cardíacas, elas não causam sintoma, como por exemplo o colesterol alterado, a pressão elevada, né, a hipertensão arterial. E a gordura no fígado, pelo menos na maioria dos casos, ela passa por essa questão também, né? Ela não causa sintomas. Existe algum momento em que o paciente que tem gordura no fígado, né, esteatose hepática, ele apresente sintomas? Ou somente quando isso está numa fase mais avançada? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos para lidar com essa doença tão importante hoje em dia, né?
ela é uma doença, via de regra, silenciosa. Ela só se tornará sintomática quando o paciente já estiver em fase muito avançada, né? Normalmente já em fase de cirrose descompensada. E aí você pode ter sintomas como olhos amarelos, a barriga grande, sangramentos, né? Então, coisas que normalmente já denotam uma doença avançada. O que nós devemos fazer é pegar o indivíduo que não está sentindo sintomas e identificá-lo, né, rastreá-lo e começar medidas que possibilitem a reversão dessa gordura antes que ele tenha sintoma. Se nós formos deixar para identificar os sintomáticos, nós vamos estar fazendo isso de forma tardia. E, por exemplo, para as pessoas, né, que têm excesso de peso, obesidade, que estão assistindo essa live e que possam eventualmente querer fazer uma pesquisa do fígado para saber se tem gordura ou não, qual seria assim, o exame mais apropriado e qual profissional procurar? Então, Natália, o que as sociedades médicas hoje recomendam é uma série de técnicas possíveis, né? Alguns exames de sangue, a combinação de exames de sangue e exames antropométricos, né? Mas, na prática, o exame mais acessível, entendeu? De maior custo e efetividade para o diagnóstico da esteatose é uma ultrassonografia simples de abdômen, que vai identificar as características próprias da esteatose, né? Um fígado que é mais branco do que ele deveria ser habitualmente. Há outras técnicas, mas eu acho que, assim, no primeiro momento, a melhor técnica para a gente rastrear é essa. Além disso, lembrar que algumas pessoas podem não ter esteatose detectada no ultrassom e ter alterações nas suas enzimas do fígado, as famosas transaminases, né? Então, uma causa frequente de inflamação no fígado, que se expressa por aumento dessas enzimas, né? A TGO, ou a ST, ou a LT, ou TGP, é gordura no fígado. Então, seriam os dois métodos para a gente rastrear a população. Eu te confesso que no meu dia a dia, todo paciente que eu recebo na faixa do sobrepeso ou obesidade, eu faço os dois, né? Tanto a ultrassonografia quanto o exame laboratorial completo que inclua essa questão da função hepática. E com isso a gente consegue detectar, né, de uma forma bem ampla os pacientes que estão mais expostos, né? E aí até a gente conversou já algumas vezes, né? Quando existe a presença da esteatose num nível mais importante, eu continuo a investigação e às vezes encaminho para você ou para um hepatologista, ou para outro hepatologista, porque realmente faz a diferença, né, Gustavo? A gente abordar no momento certo, antes do desenvolvimento de cirrose, isso aí é crucial. E a cirrose, ela pode reverter? Pode. Tem trabalhos que mostram que, principalmente indivíduos com esteatose, né, com gordura no fígado, a perda ponderal superior a 7, em especial a 10% do peso corporal, é capaz de estabilizar ou mesmo reverter essa fibrose. Então, acho que é um dado muito importante até para servir de motivação para as pessoas. Você fala, poxa, eu ganhei 20 quilos, então eu pesava 80, agora eu tenho que voltar para aqueles 80? Não. Perdas de 7, 10% do peso corporal já se associam à melhora tanto da inflamação quanto da fibrose, né, que são as cicatrizes que essa inflamação deixa no fígado e que, em última instância, vão levar à cirrose ou podem levar à cirrose. E na minha opinião, né, na verdade não é na minha opinião, é o que dizem os consensos, essa mesma inflamação sistêmica, né, que prejudica o fígado é a que prejudica o coração. E por isso essa incidência aumentada, né, a pessoa que tem obesidade, principalmente os graus mais avançados de obesidade, desenvolvem gordura no fígado e esse estado inflamatório, em última instância, também causa um entupimento nas artérias, né, que vai acabar levando ali a uma situação de infarto, aumentando o risco cardiovascular. Bom, e assim, Gustavo, feito o diagnóstico, né, que no meu consultório, assim, a prevalência é altíssima, qual seria o momento de tratar e qual seria o tratamento mais recomendado? Então, Natália, assim, eu acho que uma coisa que é importante, quando a gente se depara com um indivíduo com esteatose, uma coisa que é fundamental é a gente saber quanto que ele já tem de fibrose no fígado. Se ele já tem uma fibrose que normalmente é graduada de 0 até 4, os estágios 3 ou 4 representam cirrose, né? E isso a gente deve fazer a gente hoje tem a possibilidade de fazer com métodos não invasivos, né? A um custo que é muito alcançável para as pessoas, com elastografia hepática transitória ou por técnicas ultrassônicas, né? São exames que a gente faz em 10 minutos, são não invasivos, não tem anestesia, não tem punção. Eles fazem uma mensuração não invasiva de quanto que você tem de fibrose. Uma vez identificado isso, né, o tratamento vai depender do grau de fibrose que a pessoa tem.
Via de regra, os indivíduos com esteatose, você primeiro deve fazer estadiar a fibrose e identificar as condições concomitantes. Ou seja, não adianta ele chegar para mim só dizendo assim, eu tenho esteatose. Não, eu preciso saber, ele é hipertenso? Ele é diabético ou pré-diabético? Ele está obeso ou está acima do peso? Ele tem dislipidemia? E começar a tratar essas condições e, em especial, alcançar perda ponderal. A perda ponderal é fundamental. Naqueles que já têm uma doença mais avançada, não existe ainda um tratamento absolutamente específico, mas há drogas que são mais recomendáveis nesse cenário, né? Alguns diabéticos, determinadas drogas para o diabetes, elas são mais eficazes em quem tem gordura no fígado, ou tem um efeito mais notável em termos de gordura do fígado do que outras. E aqueles que já têm cirrose, você precisa fazer rastreamento para complicações próprias da cirrose, como nódulos no fígado ou varizes no esôfago, para que a gente não tenha problemas decorrentes dessas complicações. Perfeito. Então, o tratamento envolve múltiplos fatores e com alguma frequência mais de um profissional, né? Porque é Sem sombra de importante dúvida. atuar na questão da alimentação. Acho que isso é muito importante, né? Quando o paciente tem um colesterol alterado, a gente tem que tratar a questão do colesterol. A gente tem que fazer uma dieta adequada para essa situação. Algumas vezes pode ser necessário um tratamento mais direcionado para a questão do emagrecimento. Isso pode envolver medicamentos ou apenas ajustes alimentares, não é? Atividade Sem física. dúvida. Ou seja, é uma questão que as causas da gordura no fígado são multifatoriais. Então, o tratamento também é multifatorial, né? Depende de muitas disciplinas. E quando a gente entende isso, quando o paciente enxerga a necessidade de tratar tudo para evitar as consequências, a gente tem um resultado muito melhor, né? Eu aqui no meu dia a dia, eu já tive pacientes que apresentaram na primeira ultrassonografia esteatose hepática avançada. E aí, depois de perder 15, 16 quilos, a gente repetiu a sonografia. Isso já vem como uma esteatose leve. O paciente ganha qualidade de vida ao perder peso, ganha saúde e funcionalidade, né? Porque, como é que eu vou explicar isso? Quando você diminui essa inflamação, essa gordura no fígado, tudo funciona melhor. Os marcadores de resistência à insulina do açúcar elevado melhoram, o colesterol melhora. Então, assim, tá tudo atrelado, é tudo uma questão. Ao mesmo tempo que você tem que atuar em múltiplos fatores, todos esses fatores melhoram a qualidade de vida de uma forma geral, né, Gustavo? Sem dúvida. E lembrar que, assim, os pacientes com gordura no fígado, a principal causa de complicações ainda é doença cardiovascular. A doença cardiovascular é importantíssima nos indivíduos com gordura no fígado. Então, a gente precisa, assim, tratá-los dentro de um ambiente multidisciplinar. A doença, ela é sistêmica. Pode ser que alguns indivíduos, o acometimento cardiovascular ou metabólico seja mais intenso, no outro seja o acometimento hepático, mas essa é uma doença sistêmica. Bom, então a gente já entendeu o que é o fígado gorduroso, já entendeu como que é feito o rastreio, já conversamos um pouco sobre o tratamento, que é multifatorial, né? A gente vai abordar ali as causas, principalmente, embora tenha alguns tratamentos específicos, o mais importante é tratar o excesso de peso, o açúcar alto, a gordura no fígado, né? Como pelo menos no primeiro momento. Agora, Gustavo, me diz aqui, o que o paciente não deve fazer como tratamento quando tem gordura no fígado? Porque assim, outro dia eu abri uma caixinha de perguntas, né? Aí uma das pessoas falou assim, olha, eu tenho gordura no fígado. Atualmente eu trato usando alguns chás. O que você acha disso? A gente precisa, quando o indivíduo tem gordura no fígado, a gente precisa instituir medidas que comprovadamente se associem à perda ponderal, mas que não coloquem esse paciente sobre risco, né? Vamos lembrar que o consumo de chás, de ervas, é uma causa frequente de injúria hepática. Então, assim, acho que você deve procurar um profissional que vá te orientar a perder peso de forma saudável, né? E dentro de um programa para você alcançar melhores resultados, tá? Uma coisa que a gente também sempre deve avaliar com critério é o consumo de bebida alcoólica, principalmente naqueles pacientes que têm fibrose avançada, né? Ou que já têm cirrose. Não há um nível seguro de consumo de bebida alcoólica para esses indivíduos. Então, por mais que às vezes seja uma questão que gere um certo desconforto, uma resistência, é de fundamental importância que a gente não some fatores de agressão ao fígado desse indivíduo que já tem uma doença tão grave. Perfeito. Gustavo, eu estou vendo aqui que a gente teve algumas interações. Posso ler para você algumas perguntas? Claro. Olha aqui. Tem uma pessoa que perguntou: qual classe de medicamentos pode causar esteatose? Existe algum Então, remédio que pode tratar?
Existem alguns quantos remédios que podem fazer isso, eu destaco alguns, por exemplo, o uso de corticosteroides sistêmicos, né, como prednisona, remédios que a gente usa para tratar doenças autoimunes ou inflamatórias crônicas, né? O uso dos corticoides pode estar associado, sim, ao desenvolvimento de esteatose. Um outro medicamento que é frequentemente utilizado no âmbito da oncologia é o tamoxifeno. O tamoxifeno também pode causar esteatose hepática, né? E são remédios que você usa por um tempo prolongado. E o outro medicamento que às vezes também é usado para tratamento de algumas doenças sistêmicas é o metotrexate. Ele também pode se associar ao desenvolvimento de esteatose. E nesses indivíduos, a esteatose ela pode ocorrer de forma independente da síndrome metabólica. Ele pode ser concomitante. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Obrigada, Gustavo. Bom, tem outra pergunta aqui. Quais os sintomas de quem tem gordura no fígado? Via de regra, você não tem sintomas. Às vezes, os pacientes se queixam de um desconforto aqui na região superior do abdômen, um pouco de enjoo depois de algumas refeições mais copiosas. Mas esses sintomas, eles são frequentes, mas muito inespecíficos. Então, eu acho que a mensagem aqui é: não espere ter sintomas para você rastrear sua gordura no fígado, né? Se você tem as condições que geram gordura no fígado, antecipe seus sintomas e vá buscar o diagnóstico e o tratamento adequado. Bom, vamos responder mais duas perguntas. Bom, existe tratamento natural para gordura no fígado? Se a gente entender que assim que uma boa alimentação, atividade física, entendeu, e perda ponderal é um tratamento natural, sim. Eu acho Perfeito. que esse é o tratamento que tem a melhor evidência para tratar gordura no fígado. Concordo. E, Bom, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Como que é feito esse rastreio, né, para quem tem doença? Acho que você já respondeu que o exame inicial, pelo menos na maioria dos casos, é a ultrassonografia, não é isso, Gustavo? ultrassonografia e exame de sangue com hepatograma. Perfeito. Mais uma pergunta. Pode ser hereditário? Não é que a esteatose seja hereditária, a questão é que as condições clínicas que levam ao desenvolvimento da gordura no fígado, elas são muito frequentes dentro das famílias. Então, Perfeito. assim, não quer dizer que porque seu pai teve esteatose, você vai ter. Você tem que ficar de olho que se você teve um pai que era diabético, era obeso e teve esteatose, se você está ficando diabético, obeso, provavelmente você está indo no mesmo caminho que ele. E é Perfeito. recomendado que os parentes de primeiro grau rastrear a esteatose naqueles que têm esteatose, gordura conhecida. Bom, só para comentar, duas pessoas colocaram aqui. Uma colocou, eu tenho tudo. E a outra colocou, tenho gordura no fígado. Bom, como a gente está abordando aqui, isso tem tratamento. Então, se vocês apresentam essa situação da esteatose no fígado, do fígado gorduroso, não desvalorize esse achado. Busque um profissional que vai te orientar da melhor maneira possível, né? E vamos em busca de saúde, porque não pode ser negligenciado. Gustavo, você quer fazer mais alguma colocação? Nosso objetivo era fazer uma live curtinha, né? Então, não, eu acho que esse é um tema muito importante. Eu acho que, assim, ao contrário das hepatites virais, que eram doenças assim que elas diziam respeito fundamentalmente apenas ao hepatologista, agora a esteatose, que é a doença, vamos dizer, da moda da hepatologia, é uma doença que é muito mais abrangente na nossa população, entendeu? Que outros colegas profissionais de saúde vão ter que nos ajudar e cujo tratamento também envolverá mais do que um profissional, né? Então, acho que o caráter multidisciplinar da esteatose é fundamental para que nós saibamos chegar até os pacientes e possamos tratá-los da melhor forma possível. Ai, que bom. Bom, eu acho que essa live, primeiro que eu gostei muito de conversar com você, a gente combinou de ser algo curtinho, mas a gente pode repetir mais para frente, que eu acho que é um tema muito relevante dentro de saúde de uma forma geral. Nas minhas duas áreas, que são a nutrologia e na cardiologia, é um tema, assim, muito frequente, sempre alvo de dúvidas entre os pacientes. Eu acho que a gente pode fazer um resumo, assim, de algumas mensagens, né? A primeira delas é que a esteatose hepática, a gordura no fígado, ela é muito frequente e é muito negligenciada. Então, pessoal, depois de tudo que a gente escutou aqui do Dr. Gustavo, o risco de desenvolvimento de outras doenças, como, por exemplo, a cirrose, isso é um alerta, né? Então, a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela não pode ser negligenciada, que nem tem sido mais recentemente por muitas pessoas, certo, Gustavo? Certo, concordo plenamente.
Eu acho que uma outra mensagem muito importante é que o tratamento dessa condição é multifatorial. Ao mesmo tempo que várias circunstâncias levam ao acúmulo de gordura no fígado, como o açúcar alto, a obesidade, o colesterol alterado, o tratamento envolve a correção de todos esses fatores, certo? Não existe remédio para tratar a esteatose. O remédio para tratar a esteatose é a mudança de hábito de vida, perda ponderal, e isso tem que ser feito no âmbito multiprofissional. E assim, em última instância, se não tratado, acho que a gente tem que mais uma vez chamar a atenção do risco do desenvolvimento, tanto da cirrose, mas também da chance aumentada dos eventos cardiovasculares. E aí o protótipo é o infarto. Então, assim, se você tem fígado gorduroso, ou se você conhece alguém que tem fígado gorduroso, procure ajuda, busque um tratamento, porque isso não é apenas um achado no exame de imagem. Isso é algo que precisa de atenção e, se tratado, com certeza vai trazer mais saúde para você, mais longevidade. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, certo, Gustavo? Certíssimo. Bom, então, primeiro eu queria agradecer muito a todos que puderam aqui ficar esses minutinhos com a gente. Nosso objetivo hoje era fazer uma live mais curtinha, porque como foi a primeira vez que o Gustavo fez, então eu fiquei muito feliz dele ter aceitado o meu convite. Já estou te avisando que mais para frente acho que a gente pode abordar outros assuntos em comuns nas nossas especialidades. Muito obrigada por você ter aceitado participar. E obrigada a todos vocês que enviaram perguntas e que puderam ficar aqui esse tempinho com a gente. Eu tenho muito interesse em conversar sobre esse e outros assuntos. Então, quem quiser pode me mandar e-mail ou enviar perguntas por direct, que assim que possível eu vou respondendo aqui através das mídias sociais. E o Gustavo também, com certeza, cada vez vai estar mais presente por aqui com a gente, né, Gustavo? Sem dúvida. Esse é um caminho de fácil comunicação, de fácil interação entre nós, profissionais de saúde, e vocês que querem informação e precisam de informação para cuidar melhor da sua saúde. Sabe o que eu penso, Gustavo? É que a gente vê tanta informação circulando de baixa qualidade e quando eu tenho a oportunidade de conversar com um profissional sério, que sabe o que está falando, eu me sinto meio que na obrigação de difundir informação, né? E, mais uma vez, eu te agradeço e acho que eu vou encerrar a live por agora, tudo bem? Eu acho que sim. Eu quero agradecer a você, Natália, pelo convite, assim, por ter me tirado da minha zona de conforto e ter me auxiliado nessa transição para o mundo das lives, né? Dizer que foi uma experiência muito interessante e agradecer a todos que dedicaram seu tempo aqui para ouvir o que a gente tinha falado desse assunto tão importante e que envolve tantos aspectos da nossa saúde. Tá bom, Gustavo. Olha, muito obrigada. Vou encerrar aqui e até breve em outra live, tá bom? Combinado, Natália. Tchau, pessoal. Boa tarde.